Irmãos, é muito importante que no início do ano estejamos todos alinhados no mesmo propósito como igreja, a liderança, a diretoria, os ministérios, os membros em geral, porque todos fazem parte do corpo de Cristo, todos nós temos a nossa responsabilidade, todos nós amamos a igreja de Cristo e procuramos servir a Cristo através da igreja. E é importante que durante o mês de janeiro, e eu quero fazer isto hoje e no próximo domingo, estejamos refletindo sobre aquilo que consta no boletim, e na mensagem desta manhã eu utilizarei a Bíblia e utilizarei o boletim. Se você tem um boletim impresso, você abrirá aqui nesta última página, e se você não tem um boletim, pode abrir o seu celular, se você fez a leitura do QR Code, porque eu estarei nesta manhã falando sobre a missão da igreja. E é importante que todos nós saibamos qual é a nossa missão, qual é a nossa visão e quais os nossos valores. E em específico nesta manhã, porque o assunto é muito extenso e poderíamos levar uma manhã inteira discorrendo sobre cada tópico, eu quero me ater na visão da igreja, para que você saiba, a igreja que você está servindo, o que ela pretende com relação ao presente e com relação ao futuro. E deixa-me fazer aqui uma observação. Quando nós participamos de uma igreja como membro, nós entendemos que nós queremos trabalhar nesta igreja, ser útil ao reino de Deus em alguma área. E nós que estamos na percepção de membresia, recebendo pessoas, nós às vezes observamos, e aqui não vai nenhuma questão pessoal, mas as igrejas consideradas grandes, ela tem um problema. Muita gente vai para essa igreja, pede a carta, se torna membro e nunca mais aparece. Isso é uma questão real. Isso é algo que nós percebemos. A pessoa se torna membro da igreja e depois que ela se torna membro, ela nunca mais aparece, como se ela não tivesse a sua responsabilidade diante de Deus de estar servindo a uma igreja. Nós entendemos que quando Deus traz uma pessoa para servir numa igreja local, é porque Deus está direcionando, e eu sempre faço isso nas minhas entrevistas. Você tem certeza que Deus o traz para esta igreja? Você conhece a igreja? Porque isso foi feito comigo. É uma decisão importante. Mudar de igreja é algo muito sério, muito importante. Se filiar a uma igreja é sentir no coração que de fato Deus está direcionando, como também o movimento de saída também é um movimento legítimo. Quando muitas pessoas não concordando ou não se sentindo bem, ou entendendo que é a vontade de Deus para servir em outro local, que essa pessoa leve a sua carta de transferência e o reino de Deus prossegue. E nessa manhã eu quero trabalhar com os irmãos a nossa visão, justamente para que o irmão, para que nós como diretoria, como ministérios, todos nós estejamos imbuídos, envolvidos, alicerçados naquilo que é a visão da igreja. E esse movimento de visão, missão e valores da igreja, ele vem acompanhando muito o segmento corporativo, educacional, em todos os setores da sociedade. Isso chegou à igreja também. Nós temos na palavra de Deus a nossa missão, nós temos na palavra de Deus a nossa visão, nós temos na palavra de Deus os nossos valores. E é por isso que a igreja, então, elenca, destaca, escreve a sua missão, visão e valores, para que nós, membros deste corpo, membros desta comunidade, nós saibamos para onde nós queremos ir, qual é a nossa missão e quais os nossos valores. Então, como Igreja Memorial, neste primeiro domingo de janeiro, inclusive eu falarei sobre o tema da igreja para 2025, que está contido nesta reflexão, para 2025, contendo lá algumas diretrizes para nós. Então, para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 4, os versos 14 e 15. Efésios capítulo 4,
os versos 14 e 15. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu queria que você destacasse o verso 15 na sua Bíblia, se você tem costume de fazer isso, porque o verso de número 15 é o tema para 2025. É o texto bíblico básico para 2025 que o Conselho Pastoral apresentou à igreja e a igreja aprovou. O tema para 2025 da igreja é crescendo em amor. Esse é um tema muito difícil. Muito difícil. Não é fácil. Talvez um dos temas mais difíceis da Bíblia seja esse, amar. Amar é algo muito difícil. E nós precisamos reconhecer isso. Por isso é uma ordem. Porque se não fosse uma ordem de Cristo, nós não amaríamos, irmãos. Mas o fato de amar não quer dizer que a gente vai concordar com o erro. O fato de amarmos não quer dizer que nós iremos compactuar com as obras das trevas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você amar as pessoas, mas você não amar aquilo e não concordar com aquilo que a pessoa faça, de errado naturalmente. É por isso que ele fala no verso 14, para que nós não sejamos como meninos, mas que sejamos maduros. Porque somos responsáveis pelas nossas atitudes e pelas nossas tomadas de decisão. Mas nós precisamos assim amar. E no que depender de nós, temos que ter paz com Deus. Agora, depois de lermos, pegue a visão da igreja no boletim. A visão da igreja. Vamos todos ler juntos, irmãos? Ser uma igreja relevante e íntegra, acolhedora e propiciadora da descoberta, da capacitação e do exercício dos ministérios de cada pessoa em pequenos grupos ou na grande congregação. Esta é uma visão que a igreja segue. E ela então escreve no seu boletim, todos os domingos, quando o irmão recebe o seu boletim, o irmão tem aqui esta declaração de visão. E se ela é grande ou curta, se ela contempla tudo, se ela não contempla nada, se ela é extensa, se ela é imprecisa ou precisa, não quero aqui fazer este julgamento. Tá certo? Não quero aqui dizer que esta visão é uma visão que não esteja conectada com o mundo atual. Não é aqui essa questão. Eu quero identificar cada item desta visão e para isso eu começo dizendo para os irmãos, explicando para os irmãos o que é a visão, que é uma declaração mais objetiva onde nós queremos chegar. Simples assim. É uma visão de futuro onde nós queremos chegar. E é muito importante se pensar nisso. Fazer planos a médio e longo prazo. A curto prazo também. Mas quando nós pensamos em igreja e nós imaginamos que a igreja nunca fecha ou nunca fechará, e esse é um pensamento equivocado hoje, porque tem muita igreja que fecha e que fechou e que poderá fechar. Nós que estudamos movimentos de igreja, nós sabemos que isso é um risco muito grande. Há muitas igrejas que no passado eram igrejas fortes que nem existem mais. Não esqueço quando estivemos num projeto missionário na Europa, quando visitamos uma igreja na Inglaterra, uma igreja centenária, uma igreja maravilhosa, mas que estava fechando as portas. E quantas igrejas fecharam porque eram vendidas para cinema, isso veio para o Brasil e tantas outras coisas. Ou seja, o fato é que muitas igrejas são dissolvidas, elas acabam, elas passam a fazer parte apenas da história. Aqui nesse local existia uma igreja e essa igreja acabou, ela foi dissolvida. A Europa tem muito este movimento. E as igrejas precisam pensar no futuro, por quê? Porque elas precisam de fato entender, na sua visão, a sua missão. Se a igreja cumpre bem, preste atenção no que eu vou falar, meu irmão. Se a igreja cumpre bem a sua missão, ela nunca fechará. Se a igreja é comprometida com a sua missão, ela nunca correrá o risco de fechar as suas portas. Não esqueço quando o pastor
Cláudio Peçanha, que foi o antigo diretor executivo da nossa convenção batista do Planalto Central, pregando aqui nesse púlpito, ele fez uma declaração em que um pastor o procurou com a chave da igreja, dizendo assim: pastor, essa igreja acabou, aqui está a chave do templo, vocês fazem o que vocês quiserem. E isso tem acontecido em alguns lugares, até por precariedade de início de um trabalho. Iniciar uma igreja não é fácil. Uma igreja séria, comprometida, não é fácil. Ela pode ser muito simples em muitas coisas. Abrir uma igreja talvez seja uma coisa muito fácil hoje, mas mantê-la que se torna difícil. E nós precisamos pensar na visão. Quando nós começamos algo, nós já temos que ter em mente aquilo que nós declaramos, aquilo que nós queremos, e essa visão, ela deve ser objetiva, clara, específica e realizável. A visão de uma igreja deve ser específica, clara, deve ser uma visão objetiva e realizável. Lembro-me de uma vez participando de uma reunião de oração, em que um dos pastores, isso não é mentira não, tá, irmãos? Um dos pastores, na sua oração, ele pediu a Deus um helicóptero. Eu falei assim: esse homem é de muita fé. E eu fiquei pensando qual era o objetivo de se ter um helicóptero. Até hoje eu nunca soube que ele adquiriu um helicóptero, e isso deve ter aí uns 20 anos. Algo, na minha percepção, não realizável. Se você concorda ou não, tá? Eu gostaria de adquirir um metrô específico para a igreja. Isso não é realizável. Tem que ser algo plausível, tangível, possível. Então a visão da igreja tem que ser clara, objetiva, específica, que qualquer criança diga, qualquer criança saiba falar. E isso também tem a ver com a sua missão. Qualquer membro da igreja deverá ser capaz de falar e de declarar a sua missão. Isso no próximo domingo, se não der tempo hoje, eu falarei sobre isso. Mas falando então dessa visão, o que nós queremos ser a partir de uma imagem clara, inspiradora, contagiante, que reflete o que nós gostaríamos de ser enquanto somos. Vou repetir. Uma imagem clara, inspiradora, contagiante, que reflete o que gostaríamos de ser enquanto somos. Ou seja, enquanto nós não alcançamos o que gostaríamos, nós estamos sendo. Nós ainda estamos buscando aquilo que nós gostaríamos de ser. Não é esperar o futuro para ser ou para acontecer, porque pode nunca chegar, se não somos hoje. Então o futuro, meu irmão, começa hoje. O futuro começa hoje. O estabelecimento de metas, de propósitos, você não vai esperar lá na frente 10 anos para você começar a pensar a sua vida, não. Nós começamos a pensar hoje. Aluno de ensino médio, às vezes nós até achamos que há um peso enorme sobre eles, e em parte eu concordo, porque meninas com 15 anos, 14, 16 anos, muitas vezes não ainda estão aptos para decisões que determinarão a vida deles. Nós sabemos disso, e isso é uma luta, porque o próprio sistema, ele fecha, ele afunila, e ele então pressiona o indivíduo acha que toda a vida dele dependerá daquela decisão, e isso é extremamente desgastante, que produz sofrimento para um menino, uma menina de 14, 15 anos, mas é outro assunto. Mas o que eu quero dizer citando este exemplo, que nós precisamos pensar o futuro hoje, não é chegar na frente, e isso se reflete e também deve ser pensado com relação à igreja. Não é apenas pensar o futuro, mas pensar no futuro hoje, naquilo que nós somos hoje. Isto deve ser uma inspiração e por isso devemos olhar para Cristo. A visão, ela deve ser única. A visão deve ser única e aponta para o caminho, para o cumprimento da missão. O pastor Josué Campanhã, no seu livro Planejamento Estratégico para a Igreja, ele cita algumas questões, algumas frases importantes, que inclusive nem é dele, ele cita e ele dá o crédito à citação.
Mas ele fala uma coisa interessante: começa em Deus e termina com Deus. E aí tem aqui uma frase, um provérbio chinês: se sua visão é para uma década, plante árvore. Se sua visão é para uma década, plante árvore. Perdão, irmãos, deixa eu voltar aqui. Se sua visão é para um ano, plante trigo. Se sua visão é para uma década, plante árvore. Se sua visão é para a vida toda, plante pessoas. Provérbio chinês. Então, é uma visão muito interessante. Um ano, plante trigo. 10 anos, plante árvore. Para a vida inteira, plante pessoas. E é interessante que há uma frase que diz assim: visão com mais visão gera divisão. Por quê? Porque a visão precisa ser única. Se cada pessoa tem uma visão, vai gerar divisão e confusão. Então é por isso que é importante que a igreja pense numa visão única, que aponte para um caminho único, preciso, onde nós queremos chegar. E se eu fosse perguntar aqui nesta manhã para você, onde você acha que a igreja deveria chegar, nós teríamos inúmeras respostas. Nós teríamos inúmeras respostas. Isso poderia gerar o quê? Confusão, divisão. Muita visão, as pessoas acabam se perdendo. Você já esteve no seu carro com a sua família e cada um quer ir para um lugar? E gera o estresse dentro do carro? Para onde nós vamos? Para a direita, para a esquerda, vamos parar ou vamos retornar? É confusão. E ainda mais numa igreja em que você tem muitas pessoas que pensam de maneira diferente e que você tem que administrar. Porque se é uma empresa, o patrão fala assim: você está demitido, não vem mais aqui, segunda-feira você some. Se é um departamento em que o poder tem, o chefe, o administrador tem o poder de despedir ou de remover, ele simplesmente fala assim: você não fica mais aqui. Mas a igreja, a gente não pode fazer isso. A gente tem que conviver com a diversidade. E aí temos que administrar várias visões. Aquilo que cada pessoa pensa com relação à igreja. Eu acho que a igreja deveria ser assim, que a igreja deveria ser dessa forma. Mas nós temos um caminho. O caminho está escrito aqui, nesta visão. Em primeiro lugar, a igreja precisa ser o quê, meu irmão? Está escrito, quem tem o boletim aí. Eu queria a sua participação. Precisa ser o quê? Relevante. Relevante vem de relevo. Quando você passa a mão em algo relevante, por exemplo, numa camisa que possui um relevo, a sua mão logo sente que há algo diferente naquele tecido. No papel, a mesma coisa. Se você tem um ressalto, se você tem um material diferenciado do papel, você passa a mão, você sente. Aquilo é relevante, aquilo é importante, aquilo ressalta, a sua mão percebe. E aí, eu me valho também do dicionário para explicar o que seja relevante. Ser relevante. Nós precisamos entender o que é ser relevante. Ser relevante é aquilo que tem valor, é aquilo que tem uma importância para um determinado contexto. Mas aí eu faço uma pergunta para o irmão: ser relevante. Ser relevante para quem? Aqui está em nossa declaração de visão: ser uma igreja relevante. Relevante para quem? Você já pensou nisso? Para quem nós devemos ser relevantes? Para Deus? Para você? Ou para as pessoas que precisam ser evangelizadas? Deixo aqui essa reflexão para você. A igreja ela é relevante para quem? Ela tem que ser relevante para mim, para o meu gosto, para a minha percepção, para aquilo que eu acho certo. Para Deus, e aí é complicado, porque você querer saber o que Deus tem no coração para a igreja é complicado. É muito complicado você falar assim: Deus quer isso. Eu não ousaria tanto.
A única forma de adoração que Deus tem é essa. Nossa, que coisa perigosa. O único culto que Deus aceita é esse. Nossa, que coisa perigosa. Ela é relevante para quem? Para as pessoas de fora? Então, são questões que a igreja precisa pensar e refletir com relação ao seu futuro. Ela quer ser relevante para quem? Para mim, para você, para Deus, para as pessoas? Ser relevante significa ser importante, de grande valor, significativa. A igreja relevante, ela tem um impacto no seu contexto social. E é por isso que ela é relevante, ela é importante. Ela salta aos olhos. Se a comunidade, se a igreja memorial, se a sua igreja, você que nos acompanha pela internet, se a sua igreja saísse do seu bairro, da rua onde ela está, as pessoas iriam sentir falta da sua igreja, ou elas não teriam nenhuma percepção de que a igreja saiu. Ah, aqui tinha uma igreja? Ah, eu nunca soube. Se a igreja memorial saísse desse local, com todo esse prédio gigantesco, bonito e suntuoso, será que as pessoas iriam notar, sentir falta da igreja? Essa igreja relevante, ela tem um papel importante de transformação da sociedade. Se nós não podemos trazer o mundo em termos de pessoas, se nós não podemos trazer os 4 milhões, 3 milhões e 500 talvez, de pessoas da cidade para dentro da igreja, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que ser levada para essas pessoas. Se eu não posso trazer todas as pessoas para a igreja, então a igreja precisa ir até essas pessoas. Isso é ser relevante. Se eu não posso encher a igreja com toda a vizinhança, porque a vizinhança não virá, então eu preciso ir até a vizinhança. Isso tem a ver com a missão. Mas esta igreja relevante, continuando aqui, ela precisa entender o local onde ela foi plantada, o seu contexto do local, as pessoas que convivem, o seu arredor, ao seu redor, essas pessoas que compõem a comunidade de residência, de comércio, de tudo aquilo que está ao lado da igreja. Ser relevante é entender o seu contexto social, onde ela está inserida. Uma igreja relevante é uma igreja que sabe do seu papel na cidade onde ela está inserida, porque Deus a plantou nesta cidade para uma missão. Ou os irmãos acham que Deus quer ser apenas adorado e contemplando a nossa adoração, sem que a igreja não tenha uma relevância na sua comunidade. Uma igreja que só olha para cima, quando Deus olha para a igreja e fala assim, vocês devem olhar a realidade de vocês. Isso é uma igreja relevante. Uma igreja que entende o seu papel, no seu contexto ela está inserida. E cada igreja deve ter essa avaliação e fazer esta reflexão, porque uma igreja numa comunidade, por exemplo, no morro, num distanciamento, é uma igreja que deverá ter um tipo de visão, um tipo de missão, diferentemente daquela igreja que está no asfalto, daquela igreja que está numa praia, que tem um contexto completamente diferente. Seja numa cidade grande com muitos prédios, seja num ambiente rural, a igreja precisa entender o seu contexto onde ela está inserida. Isto é ser uma igreja relevante. O evangelho é o mesmo, presta atenção. O evangelho é o mesmo, mas os contextos são diferentes, nós precisamos entender isso. A visão da igreja, ela tem que contemplar o seu contexto. Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, os princípios são os mesmos, mas o contexto é diferente. Eu pergunto ao irmão, a sua igreja de origem lá no Piauí, lá na Bahia, lá no Maranhão, possui um contexto exatamente igual do contexto de Brasília ou de uma cidade do Rio, uma cidade de São Paulo? Absolutamente que não. E uma prova disso, e um exemplo disso, é que muitos livros didáticos, no decorrer da história, foram gradativamente sendo mudados e transformados, contemplando uma realidade local.
Porque se pensou como que uma pessoa está no interior, num local a 2.000 quilômetros de uma praia, estudar sobre a praia e nunca estudar sobre o seu contexto social. É por isso que algumas universidades e ensino médio, de ensinos técnicos, começaram a perceber que precisariam criar estratégias para fixar a pessoa no campo, com técnicas agrícolas, e não apenas técnicas industriais, levando o indivíduo para fora da sua cidade, sendo sequer que houvesse um motor na sua cidade. Então, essa percepção do ambiente é algo extremamente importante para a igreja. Ela compreender o perfil da sua membresia, compreender as necessidades do seu contexto, para que ela seja relevante. Percebamos que cada igreja encontrada no Novo Testamento, preste atenção nisso, cada igreja encontrada no Novo Testamento recebia o mesmo evangelho. A mesma mensagem que Jesus pregava, que Paulo pregava, que os discípulos pregavam, era a mesma mensagem: arrependei-vos e crede no evangelho. Esta era a mensagem básica. A mensagem que foi iniciada por João Batista, precursor: arrependei-vos porque é chegado o reino, arrependei-vos e crede no evangelho. Atos capítulo 2, quando Pedro faz o seu sermão e quase 3.000 pessoas se convertem, Pedro diz assim: arrependei-vos e crede no evangelho. Irmãos, o que faremos diante daquilo que temos visto e ouvido? Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta é a mensagem. Se alguém prega fora disso, está fora, não é bíblico. Ah, mas uma doutrina aqui, uma divergência aqui, isso não desqualifica aquela denominação ou aquele grupo como sendo um grupo abominável, anátema, porque eles pensam que o batismo é assim, o outro pensa de uma forma diferente e que aí você vai jogar tudo fora. Não. Se aquela igreja prega Cristo como Senhor e Salvador, prega o arrependimento dos pecados e prega que o homem sem Cristo ele vai para o inferno eterno, então você pode até perceber que essa igreja, em outras questões, pensa diferente da sua, como você pensa diferente da deles, eles também pensam diferente da sua. Olhar com os olhos do outro. Então essa igreja recebia o mesmo evangelho. E aí eu fui fazer uma pesquisa na Bíblia. Quantas igrejas, na época de Paulo, estão catalogadas aproximadamente só no livro de Atos e nas cartas pastorais? Essas igrejas, 42 igrejas. 42 igrejas, desde Antioquia da Síria, Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Panfilha, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, na primeira viagem de Paulo. Na segunda viagem de Paulo, Ptolemaida, Tiro, Sidão, Tarso, Troade, Neápolis, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. Aí vem a terceira viagem de Paulo, e Paulo então estabelece igreja em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Éfeso, Azon, Neápolis, Filipos, Antípoli, Tessalônica, Mileto, Pátara, Tiro, Cesareia, Jerusalém. E enquanto Paulo está preso, cumprindo prisão domiciliar, ele estabelece uma igreja em Malta e uma igreja em Roma. 42 igrejas. Todas as igrejas receberam o mesmo evangelho. E aí eu pergunto, irmão, todas as igrejas possuíam o mesmo contexto? Absolutamente que não. Aquilo que Paulo dizia para Corinto, ele não dizia para a igreja de Filipos. Paulo foi duro com Corinto, foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo, foi a igreja de Corinto. Tanto é que ele precisou escrever 2 cartas e com muito material. Era uma igreja tão problemática, que Paulo teve que escrever muito a respeito desta igreja e para eles. No entanto, em outras cartas, ele simplesmente escrevia 2, 3 capítulos, porque era uma igreja que não carecia de tanta exortação. Mas o que eu quero dizer com isso e citando isso, que a igreja precisa receber o mesmo evangelho, mas as estratégias, as ferramentas, os perfis, o contexto em que ela está inserida é diferente. E ela precisa compreender e perceber isso, para que ela seja o quê? Relevante. Que é a primeira característica que temos aí na visão. Ser uma igreja relevante.
O que é ser relevante? Eu perguntei para o irmão, para quem nós queremos ser relevantes? Se para Deus, se para mim, ou se para você, ou para as pessoas. E agora eu faço uma pergunta: o que é ser uma igreja relevante? E aí eu vou dar um dado aqui para o irmão de pesquisa de um livro que eu inclusive compartilhei com o irmão da igreja que trabalha com recepção, porque é uma coisa assim, que vai muito na contramão daquilo que nós pensamos, porque a gente precisa basear em pesquisas, e essa pesquisa está num livro que eu compartilhei. Até baixei esse livro, quero comprar esse livro, porque esse livro fala exatamente da igreja acolhedora. E na pesquisa que esse pastor faz, ele coloca o momento de apresentação dos visitantes como um dos momentos mais tensos para a pessoa que não é da igreja. E aí ele fala o seguinte: a apresentação do visitante é bom para o membro da igreja ou ela é bom para o visitante? A conclusão que ele chega a partir da pesquisa, que a apresentação do visitante só é bom para a igreja. Os irmãos se sentem satisfeitos porque tem visitante. O membro da igreja, o pastor, fica, olha, maravilhado, temos visitantes na igreja. E aí ele levanta a seguinte questão: como que o visitante que é apresentado, que morre de vergonha, que não quer ser identificado, e se alguém apertar a mão dele, ele morre? Você sabia que isso acontece comigo e com você? Nós não gostamos de ser abordados em espaços públicos. Preste atenção. Nós gostamos do anonimato. Quando nós estamos em determinados ambientes, nós não queremos ser incomodados. Nós queremos a maior privacidade possível. E para muitas pessoas, sim. Para muitas pessoas, elas querem entrar num ambiente e sair sem que sejam percebidas. Isso está nessa pesquisa, nessa observação que esse pesquisador de igreja, e aí ele cita no livro, ele coloca essa questão: a apresentação de visitante é bom para a igreja ou é bom para o visitante? Que muitas vezes não se sente à vontade num ambiente que ele desconhece, ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não sabe para onde ir, ele não sabe onde é o banheiro, ele não sabe se fica em pé, se fica sentado, ele não sabe se o pastor vai olhar para ele e falar assim: você é um estranho. Há um exagero, porque nenhum visitante hoje é tão inocente assim. É que todo visitante, essa pesquisa diz, esse livro é muito interessante. Essa pesquisa diz que o visitante consciente, quando ele vai a uma igreja, ele já pesquisou essa igreja. Ele já entrou no site, e diz a pesquisa que muitas igrejas não têm os seus sites atualizados. E aí o visitante morre de vergonha. E ele cita um exemplo em que o visitante, uma família, 4 pessoas, foram visitar uma igreja, entraram no site, e lá estava o horário antigo do culto. Essa família chegou atrasada na igreja. Quando essa família chegou atrasada na igreja, todo mundo já olhou porque aquela família estava atrasada na igreja. Aquela família era uma família de visitantes. Era a primeira vez que eles tinham ido àquela igreja. E aí, para infelicidade daquele momento, a dirigente do culto ainda disse assim: e nós temos aqui uma família que chegou atrasada. Irmãos, pensa o que essa família pôde fazer. O que aconteceu com essa família? Você acha que essa família voltou nessa igreja? Nunca mais. E há determinados momentos que você, para ser relevante, você precisa ter o silêncio e a vida privada das pessoas, porque as pessoas de hoje prestam atenção nisso. Isso é muito difícil, irmãos. Isso é muito difícil, esse conceito de igreja que durava há determinados tempos atrás. Mas para a nossa sociedade de hoje, é uma característica. E para a igreja ser relevante, ela precisa entender as características do seu tempo. Por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa dizendo que os jovens de hoje pensam no futuro de uma vida muito mais tranquila, com muito menos agitação, como por exemplo da minha época. Da minha época, o jovem queria ir para a cidade grande. Na minha época, o jovem queria, quanto mais tumulto, melhor, quanto mais motor de carro, melhor, quanto mais trânsito, melhor. Hoje isso não existe mais, segundo essa pesquisa. Os jovens querem tranquilidade.
Inclusive, alguns optam em nem ter carro. Isso é uma tendência que precisa ser observado para que a igreja seja relevante e entender esse contexto. Então, o que é ser relevante? Ser bíblica na aplicação do seu conhecimento no dia a dia de cada um de nós. Uma igreja relevante é uma igreja que tem uma mensagem para você hoje e amanhã, segunda-feira. Quando você acordar amanhã, você pensa assim: do que valeu a minha ida na igreja ontem? Valeu o meu combustível? Valeu a minha ida? Nossa, que sermão horroroso. Eu nunca mais volto nessa igreja. Nossa, estacionamento lotado. Gente, não tem placa. O que é uma igreja relevante? É uma igreja que ela aplica o conhecimento que ela tem no dia a dia das pessoas. Você fala da sua igreja durante a semana? Se você não fala da sua igreja durante a semana, essa igreja não é relevante para você. Eu lamento te informar. Se você só lembra da sua igreja domingo de manhã, quando você tem que acordar e vir para a igreja, essa igreja não é relevante para você. Eu diria para você que o seu clube de futebol é mais relevante do que a sua igreja. Por quê? Porque você fala muito mais do seu clube de futebol, de basquete, de vôlei, ou de qualquer outra coisa, do seu clube, da sua academia, da sua família, de qualquer outra coisa, menos da sua igreja. Essa igreja não é relevante para você. Ela não te acrescenta, desculpe irmão, absolutamente nada. Não é uma igreja que está aqui no coração. E se ela não está no nosso coração, o que vai acontecer? Aliás, o que não irá acontecer? Se a igreja não está em nosso coração, o que não irá acontecer? Comprometimento. Essa missão e essa visão não vai estar aqui. Eu não vou absorver isso. Por quê? Porque o comprometimento leva ao quê? Inclusive sustentabilidade financeira. Eu amo esta igreja e eu tenho compromisso com esta igreja. Eu sou membro desta igreja. Eu pedi carta para esta igreja, mas eu não vou sumir desta igreja. Eu sou membro desta igreja, mas eu não vou ficar conversando na galeria, porque na galeria não é hora de conversa. Porque se eu tiver assunto particular para conversar, eu converso fora do templo. Essa igreja para mim é relevante porque ela é significativa para mim, porque essa igreja é importante para mim, ela faz parte da minha história. E eu adoro a Deus nesta igreja que Ele estabeleceu nesta localidade. Se a sua igreja não é uma igreja que está no vocabulário durante a semana, essa igreja não é relevante para você. Qualquer outra coisa pode tomar o lugar da sua igreja. O que é ser igreja relevante? É uma igreja que adora em espírito e em verdade. Aí agora presta atenção também nisso, que você precisa entender isso aqui. É uma igreja que adora com a mente, mas também adora com o coração. É um culto racional, mas também é um culto de amor. É um culto de entrega. É um culto de envolvimento com aquilo que está sendo realizado no culto. Nós não somos apenas uma cabeça com números. Nós somos um coração que sente. E nesse coração tem emoção. Nesse coração tem vida. Nesse coração tem desejos. E por que não canalizar os desejos para a obra, para o culto, para a vontade de Deus? Igreja relevante, ela tem mente e coração. Senão ela fica incompleta. Nós não podemos ser apenas cartesianos e matemáticos. Não, não podemos. Nós temos que ter vida que pulsa. A gente tem que chorar com os que choram, sorrir com aqueles que se alegram, se alegrar com aqueles que se alegram. Nós precisamos vivenciar e experimentar o Evangelho na sua totalidade. O que é uma igreja relevante? É uma igreja que acolhe com amor os que não são considerados membros da igreja. Naturalmente, os frequentadores, os visitantes e aqueles que na linguagem desta igreja eclesiástica, como é que é o nome? Eu lembrei agora, esqueci, os que estão, os congregados.
os congregados. Igreja relevante é uma igreja que transforma realidades sociais, políticas, econômicas em benefício dos mais necessitados. Seja necessitado de pão material, seja necessitado do pão espiritual. E Deus plantou esta igreja aqui, no centro da capital do Brasil, com um propósito. Nós precisamos reviver esses propósitos, ressignificar nossa experiência com Deus na capital federal, para que ela seja relevante. Todos nós estamos inseridos em algum momento, em algum local da nossa sociedade, que nós temos que compartilhar do Evangelho. Falar de Cristo em primeiro lugar, antes de falar da igreja. O problema é que muitos falam da igreja e não falam de Cristo. A igreja é imperfeita, Cristo é perfeito. Ganhe para Cristo. E, se possível, leve para a sua igreja. Mas a pregação não é sobre pregação eclesiástica. A pregação é Cristo. É o Evangelho do Senhor Jesus. O que é ser uma igreja relevante? É uma igreja, preste atenção para você não confundir essa frase, tá, meu irmão? O que é ser uma igreja relevante? É uma igreja que dialoga com a sociedade sem se contaminar com ela. É uma igreja que dialoga, que conversa, que interage, que entende, mas que não se contamina. Há o perigo de se contaminar? Sim. E o crente morre de medo. O mundo entrou na igreja, e eu já disse isso aqui nesse púlpito. Antes do mundo entrar na igreja, o mundo entrou nas casas, nos lares, na família. Mas não podemos e não devemos, e por isso todo o nosso critério e responsabilidade de dialogar com a sociedade, mas não se contaminar com ela. Uma igreja relevante que influencia sem ser influenciada. O que é uma igreja relevante? É ser uma igreja em que as pessoas, já disse isso aqui, sentiriam falta se ela não existisse onde ela existe. Eu vou passar para a íntegra e aí eu encerro. Eu vou deixar para um outro momento a acolhedora e sinalização e propiciadora da descoberta e da capacitação do exercício dos ministérios, mas eu vou entrar em íntegra. Pega o seu boletim, o próximo item aqui, depois de ser relevante, é ser uma igreja íntegra. E aí eu confesso aos irmãos que eu gelei. Eu confesso aos irmãos que quando eu peguei esse pensar, parar para pensar, para refletir sobre essa igreja íntegra, eu tremi um pouco. E aí eu fui lá no dicionário. O que é igreja? O que é igreja não? O que significa a palavra íntegra? Ou integridade? Irrepreensível. Você sabe o que é irrepreensível? É o que não erra. Que você não tem motivo para chamar atenção porque aquela pessoa não erra. Quando você se refere a alguém que é uma pessoa irrepreensível, é porque essa pessoa, ela não precisa ser repreendida, porque ela não erra. O indivíduo é tão perfeito, é tão correto, que ninguém tem isso aqui para falar dele. Ele é irrepreensível. Então essa característica da integridade, e aí a palavra íntegra significa irrepreensível, honesto, incorruptível, não se corrompe. E aí também essa palavra dá a ideia de algo inteiro, que é a questão da integralidade. Ela é inteira, ela é completa, ela possui todos os elementos necessários para a sua integridade. E eu diria que esta é uma das características mais desafiadoras, mais ousadas que uma igreja possa ter: integridade. Mas está aqui na nossa visão. Ela vai ser íntegra lá na frente, irmãos, ou ela é íntegra hoje? O que você acha? É uma igreja que está aqui na sua declaração de visão, relevante, eu já falei, e íntegra. Ela vai ser íntegra lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos, ou ela é íntegra hoje?
E quando eu falo de integridade, não estou dizendo igreja, prédio, não. Estou falando de mim e de você. Porque nós somos a igreja. Esta igreja que é incorruptível, irrepreensível, honesta. Fica aqui para a nossa reflexão. É um ideal, um desafio, uma meta a ser alcançada. Eu pergunto aos irmãos e volto aqui a esta lista de 40. Qual dessas igrejas, 42 igrejas, você poderia dizer que era uma igreja perfeita, incorruptível, irrepreensível? Qual dessas alguém ousaria apontar a Alguém ousaria dizer que uma dessas igrejas aqui era a igreja perfeita? 42 igrejas. Só aqui no Distrito Federal nós somos de 200 igrejas batistas. Convenção Batista Fluminense, quando eu era ali de Campos dos Goitacazes, pastor lá, mais de 500 igrejas, e olhe lá. O Rio de Janeiro tem tanta igreja que são duas convenções, Convenção Batista Carioca, que está no município para gerenciar as igrejas batistas do município, e a Convenção Batista Fluminense, das demais igrejas que estão fora do município do Rio de Janeiro. A questão não é da igreja, de termos igreja. As igrejas nós temos, mas esta é uma reflexão. Qual a igreja que é perfeita? Eu já respondo, nós não temos. Nós não temos. E aí, irmãos, então eu termino. Numa outra oportunidade eu quero falar sobre a igreja acolhedora. E aí tem aqui também alguns dados baseados em pesquisa que nos levam à reflexão. Mas eu queria, em virtude do nosso horário, terminar aqui nesses dois aspectos, da igreja relevante e da igreja íntegra, que estão aqui expostos, elencados em nosso boletim, para o nosso uso como igreja. Nós usamos a palavra de Deus, e me reportando a palavra de Deus, aí você tem no verso 15, como eu disse, eu gostaria que você sublinhasse, marcasse, anotasse, identificasse, orasse por isso. Efésios capítulo 4, verso de número 15, que é o tema para a nossa igreja em 2025. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescimento em verdade, crescimento em amor, tendo como Cristo a cabeça da igreja, o Senhor da igreja. Não é uma igreja de quem quer que seja. Se somos uma igreja, seria redundante falar que somos uma igreja de Cristo, porque só o fato de falarmos que somos uma igreja, já entendemos que seja uma igreja de Cristo. Irmãos, que Deus nos abençoe, que tenhamos um ano abençoado, um ano em que, mais uma vez, enfrentemos as nossas lutas como igreja. O desafio desta igreja é tremendo. O desafio que esta igreja é um desafio enorme, em todos os aspectos, visitação. Tenho visitado irmãos enlutados, tenho ido visitar os irmãos que estão enlutados, que perderam seus entes queridos. Se você está enlutado porque perdeu alguém, ainda não foi visitado, será visitado. Irmãos doentes, nos hospitais, em todos os lugares. É uma igreja que possui um desafio de pastoreio imenso. Imenso. E para ser relevante, ela precisa entender esse contexto. E outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, que Deus tem falado ao meu coração. Se a tendência do mundo é envelhecimento, inclusive no Brasil, diminuindo criança, diminuindo adolescente, a população vai envelhecer. Olha que coisa interessante. O que é que uma visão de futuro deve nos apontar? Trabalhar mais com quem? Olha que interessante. Se o mundo envelhece, se o Brasil envelhece, se as pessoas estão envelhecendo, se a taxa de natalidade diminui cada vez mais, onde é que deverá estar a atenção da igreja com relação ao futuro, com relação à sua visão? A quem nasce ou a quem envelhece? E eu não estou dizendo com isso que nós vamos abandonar as crianças.
Não estou dizendo com isso que nós vamos abandonar os adolescentes, não. Mas a igreja deverá, vocês que estão na galeria aí, vocês vão envelhecer. E quem vai cuidar de vocês? Um dos maiores desafios do nosso mundo hoje, e vai piorar, se concentra nas mãos dos cuidadores. Quem entrar por essa área pode enriquecer, tá? Vai uma dica aqui. Se você quiser ganhar muito dinheiro no futuro, servindo as pessoas, você sabe quanto que é mais ou menos? Nossa, irmãos, eu nem falo aqui para os irmãos. Uma irmã me procurou e falou assim: pastor, o senhor não sabe quanto que eu gasto mensalmente só com cuidador. Eu falei assim: eu vou abandonar o ministério e vou virar cuidador. Com esse meu jeitinho de carioca. Senta aqui, vem cá, e eu vou enriquecer. Eu vou ganhar muito mais do que no ministério. Se eu começasse a minha vida hoje, eu ia começar a fazer curso para cuidar de gente idosa. E tem um outro dado estarrecedor. A média, presta atenção, a média de idade dos cuidadores, dos que cuidam, 50 anos. Ou seja, uma pessoa com 50 anos que cuida de um idoso de 80, quando esse idoso de 80 morre, quem é que precisa de cuidado? O de 50. Esse é o mundo que nós estamos enfrentando hoje. Um dos grandes desafios da nossa sociedade será cuidar de mim, pastor Neandro. Cuidar de você, Henrique, que está fazendo 17 anos de casamento hoje, né? Cadê o Marco que estava aqui? O Marco faz aniversário hoje. Feliz aniversário, Marco. Essa gente vai envelhecer, quem é que vai cuidar deles? E aqueles que crescem não estão aprendendo, não estão se preparando para cuidar dos idosos. Esta é uma demanda que deve entrar na visão da igreja. Nós vamos administrar isso aí. Então, terceira idade, GVC, vamos sacudir o esqueleto, conforme diz o Serafim. O Serafim sempre fala: pastor, tem que sacudir o esqueleto, vamos ter atividade para colocar o esqueleto funcionando, para colocar a mente funcionando, porque o desafio do futuro não vai ser ficar cuidando de criança, não, porque não está nascendo ninguém. A Europa já vive isso, o Japão já vive isso, o Brasil vai viver isso. Você se prepara para cuidar de criança, e cadê as crianças? Não tem, só tem idoso. Aí você se preparou para uma coisa, esqueceu daquilo que é o principal. Não estou dizendo com isso, mais uma vez, que nós vamos abandonar as nossas crianças. Os poucos que nascerem, quantos filhos o teu pai teve, sua mãe? Quantos irmãos você teve? Você tem, pensa nisso. Quantos filhos os seus filhos querem ter? E detalhe, hoje nem querem mais ter. Porque eu já ouvi de filho: não, eu não quero ter filho. Aí aqueles que querem ser vovô, coça a cabeça: poxa, meu filho, minha filha. E aí? Não, pai, não quero não, dá trabalho. E aí não nasce. E se não nasce, vai haver um vácuo, uma lacuna na sociedade. Por isso que a Bíblia é muito sábia, e tem muita gente que critica isso. E existe uma ala do direito que combate isso, principalmente do direito de família no Brasil, que combate esta perpetuação da espécie, ordenada por Deus: sede fecundos, multiplicai-vos, dominai sobre os peixes, dominai sobre as aves, dominai sobre a natureza. Por quê? Porque Deus sabe a importância de nascer gente. Porque Deus sabe da importância da perpetuação da espécie. Mas não estou aqui dizendo que seria sexo só para perpetuar a espécie de maneira irresponsável, não. Se você não pode ter filho, irmão, não coloca filho no mundo não, porque vai dar trabalho, você não vai ter condições. É responsabilidade, é cuidado, mas é fruto de amor, de um casamento, de uma pessoa que você ama, e você tem os filhos. Responsabilidade. Mas é bíblico, e ainda que a sociedade caminhe na contramão, combatendo perpetuação da espécie, mas isso também pode não ser aplicado para você, mas Deus mandou. Se você toma isso para a sua vida, eu fiz a minha parte, tenho 2. Meu pai teve 9, uma já foi para a glória. O seu talvez tenha tido 20. Eu conheci uma senhora que tinha 25 filhos. Tinha pressão alta, tinha isso, tinha
tudo de doença que você possa imaginar. Mas ele era firme na presença do Senhor, da Assembleia de Deus. Por isso que é um povo do fogo, né? Tinha que ser da Assembleia de Deus, né? Os batistas que não têm coragem para isso não. Mas irmãos, são reflexões nesse primeiro domingo do ano, porque fala a respeito da nossa visão, da nossa missão como igreja, para a gente orar, pensar, refletir, que o mundo está muito acelerado, o mundo está lá em outra frequência do mundo de hoje. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar? Vamos adorar o Senhor com o hino que está proposto em nosso boletim.